O conteúdo a seguir aborda fatos históricos perturbadores, incluindo perseguições, violência política e execuções, com caráter apenas informativo. Recomendamos cautela ao assistir. Este é o lado oculto da história. Poucas imagens no século XX se tornaram tão icônicas quanto o rosto de Ernesto Che Guevara. Estampado em camisetas, bandeiras e canções, ele se transformou em símbolo de rebeldia, juventude e resistência. Mas, por trás da imagem, existe uma história menos contada. Uma história de julgamentos sumários, prisões escuras e tiros à beira da madrugada. Uma história onde a compaixão deu lugar ao silêncio e o mito ao carrasco. Quem foi, afinal, Che Guevara? Um libertador ou um executor? Ernesto Guevara nasceu em Rosário, na Argentina, em 1928, em uma família de classe média. Desde cedo conviveu com crises de asma, que o acompanhariam por toda a vida. Mas a doença nunca o impediu de cultivar uma energia incansável. Na juventude, formou-se em medicina. Em sua famosa viagem de motocicleta pela América Latina, testemunhou a pobreza nos povoados do Chile, a exploração nas minas do Peru, a desigualdade entre indígenas e latifundiários. Essa jornada moldou sua visão. O médico compadecido deu lugar ao militante furioso. Anos depois, no México, conheceu os irmãos Castro. Em 1956, embarcou no iate Grama rumo a Cuba. Poucos dos 82 homens que zarparam sobreviveram ao primeiro combate. Mas Guevara resistiu. Nas montanhas da Sierra Maestra, emergiu como comandante. Para uns, era o médico que salvava vidas. Para outros, era o homem que não hesitava em ordenar execuções de quem fosse acusado de traição. Em janeiro de 1959, o ditador Fulgêncio Batista fugiu. A revolução triunfou. E um novo herói foi proclamado. Mas todo herói carrega sombras, e as de Guevara logo viriam à tona. Após a vitória, Che Guevara foi nomeado comandante da fortaleza de La Cabaña, em Havana, um antigo arsenal espanhol convertido em prisão e centro de julgamentos militares. Ali, centenas aguardavam veredito. Militares, policiais, acusados de espionagem, mas também cidadãos comuns, denunciados por boatos ou rivalidades pessoais. Nos primeiros meses de 1959, La Cabaña tornou-se o coração sombrio da revolução. Os julgamentos eram rápidos, muitas vezes simbólicos. As defesas eram frágeis e as sentenças quase sempre mortais. Estima-se que, sob sua supervisão, entre 150 e 200 pessoas tenham sido executadas. O número exato se perdeu no tempo, oculto entre versões oficiais e denúncias abafadas. Para os defensores da revolução, eram apenas criminosos punidos. Para as famílias que choraram na madrugada, eram inocentes tragados pelo fogo da vingança. Quando a justiça se transforma em espetáculo político, ela ainda pode ser chamada de justiça. Mas os crimes atribuídos a Che Guevara não se limitam às paredes de La Cabaña. Sua visão rígida de mundo produziu uma perseguição sistemática a todos que não se encaixavam no molde revolucionário. Religião, intelectualidade independente, liberdade sexual. Tudo o que fugisse da disciplina ideológica era tratado como uma ameaça. Nos anos 60, surgiram as UMAP, Unidades Militares de Apoio à Produção. Campos de trabalho forçado, destinados a reeducar quem fosse considerado indesejável social. Entre eles, estavam artistas, religiosos, opositores políticos e a comunidade LGBT. Homens e mulheres eram enviados para trabalhar sob sol escaldante, enfrentando jornadas brutais, humilhações constantes e violência. O regime os classificava como desviados. Para a revolução, não havia espaço para identidades fora do padrão. Guevara acreditava em um homem novo,
viril, disciplinado, forte, sem fragilidades. Quem não se encaixava nesse modelo era descartável. E assim, vidas inteiras foram esmagadas pelo peso de uma ideologia que prometia igualdade, mas praticava exclusão. Os mortos em Lacabania e os perseguidos nos campos da UMAP raramente aparecem nas músicas ou camisetas que glorificam Che. Mas sua dor permanece, invisível, como ferida aberta na memória da história. Che Guevara encarnava um paradoxo. Escrevia sobre amor, mas defendia o ódio como força revolucionária. Em seus textos, afirmava que o revolucionário precisava se tornar uma fria máquina de matar. Ao mesmo tempo, escrevia cartas afetuosas para seus filhos, falando da ternura como virtude. Esse contraste confundia seguidores e críticos. Para uns, era a dureza necessária contra um sistema cruel. Para outros, era apenas fanatismo. Ele acreditava que a liberdade só poderia nascer do sangue. Mas a história mostra que regimes erguidos sobre violência raramente oferecem paz. Em 1967, Guevara foi capturado na Bolívia, em uma pequena aldeia, após meses de fracassos na selva. No dia seguinte, foi executado sumariamente. Sua morte, longe de apagar sua imagem, a transformou em mito global. O famoso retrato feito em Havana se espalhou pelas universidades da Europa, pelas marchas da América Latina, pelas ruas do mundo. O rosto virou bandeira, estampa, mercadoria. Para muitos, ele se tornou o herói da juventude eterna, o mártir da luta contra a opressão. Mas a história é seletiva. O médico solidário foi lembrado. O comandante dos tribunais revolucionários, esquecido. O libertador virou mito. O carrasco, silêncio. Quando transformamos homens em símbolos, estamos honrando a verdade, ou enterrando as vítimas que eles deixaram pelo caminho. Hoje, seu rosto é estampado em camisetas vendidas em feiras, usado em festas e protestos como se fosse apenas um adorno, um sinal de rebeldia juvenil. Mas, cada vez que essa imagem é exibida sem reflexão, ela carrega consigo uma escolha: a de esquecer os mortos de Lacabania, os perseguidos da UMAP, os silenciados pela Revolução. Usar a face de Che Guevara como moda é vestir, ainda que sem perceber, o símbolo de um carrasco. É transformar a dor de vítimas reais em estética vazia. Por trás do ícone pop está o homem que acreditava que vidas eram descartáveis em nome da ideologia. Cada estampa é, também, o apagamento de histórias que não podem mais ser contadas. Rebeldia não pode ser confundida com cegueira. Símbolo não pode ser confundido com verdade. E vestir esse rosto sem conhecer sua sombra é, em última instância, colaborar para que a história continue sendo seletiva, cruel e injusta. Ernesto Che Guevara foi médico, guerrilheiro, ideólogo e executor. Um homem de coragem, mas também de sombras. A história de Che Guevara revela como até os mais implacáveis carrascos podem ser transformados em heróis, quando moldados pela narrativa certa. Por trás do mito romântico, permanecem escondidos fragmentos incômodos, sombras perversas que raramente chegam à superfície. A memória coletiva não guarda tudo. Ela seleciona, escolhe, filtra. E nesse processo, decide o que será lembrado e o que será condenado ao esquecimento. O rosto pop que circula pelo mundo esconde as vozes silenciadas de Lacabania e dos campos de trabalho. E lembrar disso não é negar sua influência. É apenas dar voz àqueles que não tiveram escolha. O mais terrível é que o mal pode ser cometido por pessoas comuns, que apenas seguem uma ideia. Este episódio é dedicado à memória das vítimas dos julgamentos sumários e perseguições políticas em Cuba. Que nunca sejam esquecidos,